Bom, hoje eu vou falar aqui sobre essa furadeira, né? Ela é uma HP14. ah, Deixa eu confirmar isso mesmo, é uma HP14 da Black Decker. Essa furadeira, ela já está há mais ou menos 2 anos e alguns meses comigo, né? Na época eu comprei, acho que foi por R$ 400, me recordo muito bem, mas foi em torno desse preço, né? Hoje ela deve estar um valor um pouco mais em conta, né? E o que eu vou falar para vocês aqui é contar, né, um pouco da história dessa furadeira, sobre a qualidade dela, né? O que ela já fez até hoje e o estado em que ela se encontra atualmente, né? Para vocês verem a qualidade desse produto aqui. Normalmente o pessoal fica com o pé um pouco atrás, né, quando fala em Black Decker, né? Ele é mais para uso hobbyista, não serve para um uso profissional. Olha, pessoal, eu não vou falar para vocês que eu utilizei essa furadeira todos os dias, né? Mas utilizei bastante. Pelo menos, na menor das hipóteses, uma vez por semana essa furadeira estava em atividade, né, durante esses 2 anos. E assim, furando o concreto, furando madeira. Esses dias mesmo eu precisei subir na laje aqui para rever e passar os fios para uma instalação aqui de uma caixa que tinha dado problema, e eu tive que furar a laje com ele, né? Então, ela foi numa boa, né? Obviamente assim, respeitando os limites dela, né? Não é uma furadeira que você possa subir em cima, botar toda a força possível, não adianta. Se fizer esse tipo de coisa, ela vai travar, né? E ela não vai aguentar. Mas se você ir com uma certa paciência comparada a uma furadeira elétrica, você consegue dar conta assim sossegadamente do furo, né? Então vamos lá. Como ela se encontra hoje? Ela se encontra praticamente da mesma forma que estava quando eu comprei, né? A única coisa que eu notei, ó, você pode ver que tem um certo jogo aqui, mas se você olhar dentro, né, e olhar por todo o conteúdo, esse jogo é um jogo que sempre teve desde que a máquina veio nova nas minhas mãos, né? Falar um pouquinho dela. Ela é uma máquina que ela tem a função martelete, né? Ó, que é a função para você realmente furar concreto e tudo mais. Aqui você tem a função de parafusadeira, então vou botar no grau 1 aqui, né? Se você tracionar, ó, ela tem o limite de aperto dela. Então aqui você controla o aperto. Isso aqui para mim, pessoal, foi uma coisa sensacional, né? Hoje a maioria das parafusadeiras vem com esse controle de torque, mas normalmente você perde a mão quando vai apertar um parafuso, né? E esse controle de torque aqui foi algo fantástico, né? A gente evita de espanar alguns parafusos por excesso de aperto. Até hoje eu uso isso daqui. Confesso para vocês que eu sinto falta de alguns graus um pouco abaixo do número 1, né? Então, se vai usar um parafuso muito fino, essa aqui já não serviria, né? Teria que ser realmente manualmente. Mas um parafuso de madeira e até mesmo parafuso de alguns componentes que você precisa apertar, esse grau de 1 até o 15, até o 16, na verdade, né? Ele atende você tranquilamente. Então, parafusos de parede, madeira e mesmo em algumas peças mecânicas, isso aqui veio muito a calhar esse torquímetro, entre aspas, que não chega a ser um torquímetro, né? Não tem a mesma qualidade de um torquímetro, mas ele vem muito a calhar, né? Então ele ajuda bastante a você não espanar a rosca, seja na madeira, no plástico ou qualquer coisa parecida. E por último você tem a função de furadeira mesmo, né? Onde você não tem, não tem mais aquela função de martelete e ela simplesmente fura sem fazer aquela trepidação no concreto, aquela vibração, certo? Para usar broca de vite. Então essa aqui é para usar brocas normais e você usa ela para isso. Outra coisa também é que ela tem 2 graus de velocidade, então aqui, ó, essa aqui é a velocidade 1, aqui eu tenho a velocidade, perdão, aquela era a velocidade 2, aqui eu tenho a velocidade 1, que ela é mais lenta,
né? Então você pode controlar a velocidade máxima da furadeira. Além disso, ela também tem controle no gatilho. Ó. Podem ver que eu estou apertando um pouco, ela está girando um pouco. Conforme eu vou descendo o dedo, ó, ela vai aumentando, certo? Vou também falar mais para frente desse vídeo aqui quais são os cuidados que você tem que ter com esse tipo de produto para que ele dure mais tempo, tá? Mas por enquanto eu vou continuar ainda com a descrição dela, então continue acompanhando o vídeo. Além disso, ele tem também um LED aqui. Esse LED para mim, pessoal, é um pouco fraquinho. Vou até apagar a luz aqui para vocês verem, ó. Ele não é um LED, uma luz que vai ajudar vocês. Não, é um quebra-galho. Além disso, quando você está furando, percebam que ele ilumina, ó, observem, da metade da minha mão para baixo. Ou seja, na altura do local da broca. Então eu sinto falta um pouquinho da luz incidindo no local do furo. Então esse LED ele quebra um galho, mas neste ponto de não iluminar o local do furo, onde você vai exatamente fazer o furo, eu senti um pouco de dificuldade, né? Então não é um LED assim para deixar todo amplo. Ele tem uma certa iluminação, mas no que tange iluminar o local exatamente onde você vai fazer o furo, ele deixa um pouco a desejar, tá? Vou ligar a luz aqui de volta. Além disso, ele tem controle de direção, isso basicamente todas as furadeiras têm. Ele tem basicamente dois estágios, ó. Quando está no meio, ele está travado, então o gatilho não funciona. E aqui você já tem o giro para sentido anti-horário, ou apertando pelo outro lado, você tem o sentido horário, certo? Então aí você pode desrosquear ou rosquear alguma coisa. Com relação à bateria dele, ele possui uma bateria de lítio, né, com uma tensão de 14,4 volts, um botãozinho de teste aqui, onde você pode testar o nível da bateria. Isso aqui eu achei fantástico, né? A maioria das baterias também tem isso. Em termos de recursos, essa furadeira é bastante bacana, né? Então ela oferece muitos adereços, né, para o seu dia a dia. Essa bateria, o que eu posso falar para vocês, pessoal, tem uma boa durabilidade. Dificilmente, eu acho que até hoje eu só precisei recarregar ela mais que 2 vezes, acho que 3 vezes ou 2 no máximo nesses 2 anos, né? Normalmente eu carrego, quando eu estou trabalhando com ela de forma mais tranquila, uma carga dela me atende suficiente para o que eu preciso fazer, tá? Se eu precisar fazer mais alguma coisa, aí normalmente eu acabo às vezes carregando 2 vezes. Então, por exemplo, na parte da manhã eu carrego uma vez, uso até meio-dia. Aí às vezes ela está mais um nível ainda para a bateria zerar completamente. Eu vou lá, ponho para carregar durante o almoço. E no período da tarde eu utilizo novamente, né? Ao final do expediente, carrego novamente ela. Então, é uma boa durabilidade. Eu não senti necessidade de comprar uma outra bateria sobressalente, tá? O carregador dela, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vem nessa caixinha aqui, que vem junto com a embalagem dela. O carregador dela é bem simples, tá? É só uma fontezinha e um sistema aqui de controle para você carregar. Então, você encaixa ele em cima da bateria e deixa lá carregando. Não é uma carga rápida, é uma carga lenta, mas eu pessoalmente eu não gosto de carga rápida, tá? Eu gosto de carga lenta porque você tem mais controle da carga, você não aquece tanto a bateria e você aumenta a vida útil do pack de baterias, né? Ela vem com esta chave de fenda aqui, é um bit na verdade, duplo. Então ela tem a parte da ponta Phillips e tem a parte da ponta de chave de fenda. Eu até perdi isso daqui uma vez e passou um tempo eu encontrei novamente, né? E não precisei comprar um outro, né? O ruim disso daqui é que ele solta fácil, então eu perdi ele justamente por isso. Esse suporte aqui não é uma coisa tão
firme, né? E às vezes, quando você coloca ela na cintura, por exemplo, se você tem que andar em algum canto, às vezes você acaba esbarrando e ele acaba perdendo. Então é fácil perder isso daqui, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. Eu, como sou um cara muito cuidadoso, eu perdi isso aqui, fiquei até meio chateado na época, mas depois eu acabei encontrando o original dela. Esse beat aqui eu considero muito bom, né, em termos de qualidade, porque você pode ver, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó, a ponta dele não está espanada ou esgaçada, né? Ela ainda está uma ponta boa, então ela ainda funciona. Muitas pessoas acabam espanando, estragando essa ponta aqui muito rápido. Não, então eu faço uma certa posição, uma certa força e eu evito de ficar mexendo a chave de fenda. Normalmente eu coloco reto e uso de forma reta. Então eu consegui preservar bem a ponta desse bit aqui por muito tempo, assim como a fenda também, né? Pode ver que a fenda, só estou colocando a mão na frente que é para a câmera focar, tá, pessoal? Então a fenda, ó, ela ainda está boa, ela está intacta, então a qualidade desse bit aqui original dela é uma qualidade muito boa, é bem durável mesmo. Para 2 anos de uso está praticamente novo. Para tirar a bateria, só apertar aqui e puxar. Não tem muito segredo, aquela ponta, aquela tampa carregadora, ela entra aqui, nessa região, né? E o que eu posso falar em termos de qualidade? Eu gostei muito dessa furadeira, foi um bom investimento na época, ela é bem durável, ela é bem forte, né? E eu não tenho muito o que reclamar. Ela está com algumas lesões aqui, ó, pode ver, porque né, na hora de você usar ou parafusar, às vezes você acaba escorregando, né, ou acaba machucando, né, a ponta de alguma forma. E essa lesão que tem aqui nela foi justamente numa situação dessa, que eu estava na casa de um colega ajudando ele, e a parafusadeira ela escorregou quando eu estava furando um concreto e a parede, perdão, a alvenaria, e ela escorregou e acabou batendo numa superfície, né? Mas não estragou, né? Então está funcionando até hoje. Em relação do aperto, para mim foi um divisor de águas, né? Esse tipo de mandril aqui, em que você não precisa de chave, ele realmente é muito bom, ele não desliza a broca, uma vez que você aperta na mão. Eu nem chego a apertar com muita força aqui, porque não tem necessidade, ele é um aperto bem firme, girou um pouquinho, ele segura bem a broca e não desliza. Então foi um divisor de águas para mim. Se eu fosse comprar outra ferramenta hoje, eu compraria sem dúvida com esse tipo de mandril. Então assim, pessoal, essa Black & Decker aqui, HP14, eu considero uma ferramenta muito boa, né? Ela está comigo até hoje, firme, aguentando. Ela não teve, em 2 anos de uso, ela não teve nenhum problema, não teve nenhuma diferença, não teve nada que tipo, puxa, agora ela está fazendo isso e antes não fazia, não. Ela está no mesmo estado em que eu comprei. Então eu considero uma ferramenta muito boa para quem quer buscar uma parafusadeira. Agora vou a alguns conselhos aqui, né, de como você conservar a sua ferramenta. Aliás, alguns conselhos aqui são bem básicos, né? Servem para qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de parafusadeira. Primeiramente, pessoal, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a bateria dela, né? A bateria, para mim, é o ponto mais sensível, é onde eu vejo o pessoal estragar muito o equipamento por não saber trabalhar com bateria. A bateria de lítio é uma bateria que ela tem que ser sempre mantida carregada, né? Não é uma bateria que tipo, ultrapassou o ponto de descarga dela. Ah, não, mas dá para usar mais um pouquinho, peraí, mesmo que ela pare eu consigo. Se você exceder o ponto de descarga mínima dela, você está danificando as células de lítio. A lítio-íon, ela é diferente da níquel-cádmio, ela não tolera baixa carga e nem muito menos ficar armazenada por um tempo longo com a carga baixa. Então é uma bateria que você tem que respeitar principalmente ao limite de carga mínima. Quanto mais carregada você puder manter ela, melhor para a duração dessa bateria. Tá? Então, quais são os cuidados, as recomendações básicas? Não deixem a carga descer muito. Se ela desceu, está em um nível só, e você vai continuar usando a ferramenta,
dá um jeito, ou para na hora do almoço, põe para carregar, deixa ela ter a carga completa e aí você volta a usar ela novamente. Tá? E aí sim você evita que a descarga desça a nível crítico. E aí você pode danificar as suas células, tá bom? Então evitem de descarga completa, evitem, não deixem a bateria descarregar completamente, tá? No momento que vocês forem armazenar a furadeira, então, ó, terminei o meu trabalho, vou guardar a furadeira. Carga completa também, tá? Existe um estudo que diz que a bateria de lítio-íon ela tem que ser armazenada para melhor durabilidade dela a 40% da sua capacidade total. Então, se você guarda a bateria a 40% de sua capacidade, você está aumentando em muito a vida útil dessa célula, certo? Tudo bem, todas as baterias têm um limite de quantidade de cargas que ela pode suportar. Isso é ciclo, normal. Toda bateria tem esse tipo de vida útil, vamos dizer assim. Mas você pode tornar isso, você pode adiantar, né, o término de fim de vida útil dela, ou você pode preservar. E as maneiras que você tem de preservar, principalmente este modelo de bateria, é sempre mantê-la carregada completamente e nunca passar do limite mínimo de carga dela. Chegou no limite mínimo, chegou em um nível de bateria, ou simplesmente a parafusadeira desarmou, que ela também tem esse sistema de proteção, desarmou, para, retire a bateria e ponha para carregar. Outra coisa que eu pessoalmente recomendo: evitem carregadores rápidos. Tá? A bateria de lítio, tudo bem, ela tem um suporte para ela demandar mais corrente, assim como receber mais corrente no momento de carga. Só que a bateria de lítio ela é muito sensível a alterações de temperatura. A alteração de temperatura é extremamente danosa para as células dela, as células de lítio. Então, se você puder carregar numa corrente mínima onde não haja um aquecimento, você está evitando que essa bateria se aqueça de forma desnecessária e assim você também vai estar aumentando a vida útil dela. Tá? Então, quanto à bateria, pessoal, as recomendações básicas são essas. Quanto ao manuseio, pessoal, o que eu vou falar aqui é básico, obviamente, poeira, né? Furou uma laje, furou uma parede, está cheio de poeira, limpa, né? Um paninho, uma jateada de ar, para você evitar que a poeira fique encrostando. Na minha ela está bem limpa, porque, como eu disse, eu sou um cara bem cuidadoso, então eu estou sempre limpando a ferramenta, sempre evitando que acumule poeira. Outra coisa, vai furar alguma coisa de baixo para cima, por exemplo, obviamente cai pó, pessoal. O pó cai aqui dentro, ele entra aqui dentro do mandril. Então acabou de furar, se possível, coloque uma tampa. Você pode pegar um pedaço de plástico, furar, colocar ele aqui na ponta, que aí se bater pó, o pó é jogado para o lado. Né? Ou um copo, tem copo que você pode furar, um copo plástico, coloca aqui, o pó fica depositado e não entra dentro do mandril. Mas caso você não tenha como fazer isso e o pó cai aqui dentro, acabou de furar, vira a furadeira, dá uma batidinha, entendeu? Na ponta, com a ponta para baixo, para que o pó caia de dentro do mandril. Isso é muito importante, pessoal. Isso vai ajudar muito na vida útil dessa peça. Porque essa peça, queira ou não, é mecânica. Né? Você tem engrenagens aqui dentro, você tem uma rosca aqui dentro, né? Trabalhando no sentido de uma engrenagem. Então, vai caindo pó aqui dentro, você vai contaminando essa estrutura. Isso vai criando folgas, vai criando, na verdade, comendo, né, o metal ali conforme você vai utilizando. Né? E dá para escutar, ó, tá lisinho. Viu? Não está nem fazendo barulho de terra, nem nada, porque eu tomo sempre esse cuidado. Tá? Com relação à intensidade de uso. Bom, pessoal, isso aqui não é igual uma furadeira elétrica, tá? O torque de uma furadeira elétrica não se compara a um motor desse tipo de furadeira. Se vocês olharem aqui, o motor é um motor pequenininho, ó. Vou ver se dá para vocês verem aqui pelo... Ó, dá para ver. É um motor pequenininho, então ele não tem a mesma estrutura de um motor elétrico, ele é um pouco mais frágil.
Então não é uma máquina que você pode pegar uma laje de 10 centímetros com uma broca de 10 milímetros e com toda a força no martelete. Não. Isso aqui é uma furadeira para você furar uma alvenaria, furar um reboco, uma parede, madeira, coisas desse tipo. Além disso, não é recomendável o uso, apesar de que eu já usei para esse tipo de coisa, né? E ela aguentou, né? Obviamente sem exceder muito. Se você no momento do furo colocar muita pressão, você vai forçar o mecanismo, vai forçar a engrenagem. A tendência dela por proteção é ela desarmar, ela parar, porque ela vai reconhecer uma corrente demandada muito alta na bateria e o sistema de segurança dela desarma para evitar lesão, evitar que danifique as células de carga dela. Então você tem que ir com uma mão um pouco mais leve. Não adianta você fazer muita força, porque ela não vai aguentar, né? Então, tendo esses cuidados, essa furadeira vai ser excelente. Um outro cuidado que eu tenho é o seguinte, pessoal, eu vou fazer aqui para vocês, mas eu não gosto muito de fazer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na velocidade maior dela, ó. Pode ver que ela está numa certa velocidade. Agora, observem um detalhe. Viram? Quando você solta de vez, percebam que solta uma fagulha bem grande aqui. Então, isso aqui é a escova do motor. O que acontece, pessoal? Se eu faço e solto de uma vez, ele tem um mecanismo para parar rapidamente aqui a parafusadeira. Então você imagina isso aqui rodando numa velocidade alta, numa inércia danada, e no momento que você para, ele faz um travamento aqui elétrico, né, para que o motor pare de uma vez só, e você vê aquela quantidade de fagulha soltando ali. Por quê? Ele está fazendo ele está travando o motor na hora para que ela pare de girar no mesmo momento. Eu não gosto de fazer isso, porque queira ou não, você está forçando demais o mecanismo. Então você já vê que uma fagulha soltando muito alto ali já não é uma coisa normal. Tudo bem, é de fábrica, foi feito para trabalhar assim. Mas aquele tranco, aquela alta tensão, alta corrente demandada ali ao ponto de gerar fagulha, você das duas uma. Você está desgastando o carvão, né, a escova do motor de forma muito precoce, e você está dando um tranco nas engrenagens aqui muito alto. Então, pessoalmente, eu não faço isso. Se eu estou usando, eu vou diminuindo a velocidade até parar de forma mais delicada. Ó, percebam que não faz o tranco, não dá a fagulha. Então, se vocês estiverem usando ela na velocidade maior, eu recomendo, né, que vocês, no momento de soltar o gatilho, não soltem de uma vez. Vão cedendo aos poucos para que ela diminua de forma mais gradual e evite esse tranco, tá? Você tendo esses cuidados, pessoal, vai acontecer que nem está acontecendo comigo. Vocês vão ter uma furadeira para muitos anos. Então essa já está comigo há muitos anos, né? Já está há 2 anos comigo trabalhando direto, e no mesmo estado em que ela se encontrou quando chegou nas minhas mãos, nova. Vamos ver até quanto tempo ela vai durar. Quem sabe ainda se eu ainda estiver com o canal, pretendo estar com o canal por muitos anos, né? Se o canal ainda estiver ativo, né? E isso aí eu dependo de vocês, né? Me ajudar. Então, clicar, divulgar, se inscrever no canal, isso tudo ajuda a gente a continuar mostrando vídeo, compartilhando nossas experiências. Então, agradeço aos inscritos que se encontram no canal. E você, ainda que não é inscrito, mas está gostando do vídeo, perde tempo não, se inscreve. Né? Entra para a nossa família e vamos aí compartilhar experiências, certo? Então, pessoal, é isso. Né? O que eu podia falar dessa furadeira é fantástica. Se alguém está pensando em comprar uma furadeira dessa, comprem, não vão se arrepender. Tá? É um modelo muito bom. Esse modelo provavelmente não deve existir mais, né? Deve existir outro modelo aí mais novo, com uma tecnologia um pouco melhor. Então, mesmo assim, se ele tiver essa linha aqui da HP, pode comprar, que é uma furadeira excelente. Né? Eu não me arrependi dela, uma furadeira muito boa, aguenta o dia a dia, aguenta o trabalho,
né? E eu recomendo fortemente, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Um abraço e até a próxima.